Olá, tudo bem? Meu nome é Arthur Bugri, agradeço muito a oportunidade de participar do evento, estou muito feliz com isso, tá certo? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre diversidade no ambiente de trabalho. E para começar, eu quero dizer o seguinte, um corpo negro e um corpo trans em ambientes públicos, ele é lido como público. E eu vou dar um exemplo agora para você entender melhor isso. Imagine que você precisa ir para o seu trabalho. Então você acorda, se arruma, prepara tudo e parte para o trabalho. Da sua casa até o ponto de ônibus tem vários quarteirões. E ali você começa a caminhar, até distraído, tranquilo. Só que você começa a observar que as pessoas que também estão na rua estão te olhando de cima a baixo e de uma forma fixa. Aquilo vai te constrangendo, vai causando ali um mal-estar, mas você não entende muito e continua caminhando. Só que quarteirão após quarteirão, esses olhares vão aumentando em cima de você. E a situação fica muito estranha. Aí quando você chega ali no ponto de ônibus, lá tem uma pequena multidão de pessoas. Assim que você chega, essa multidão se volta para você e também começa a te olhar de cima a baixo. Só que lá você tem a oportunidade de ver no olhar das pessoas, por exemplo, medo, rejeição, repulsa, nojo. Você vê e você observa algumas senhoras escondendo assim as bolsas, outras escondendo o celular. E você também está começando assim a escutar uma voz, um homem rindo muito, zombando, fazendo piadas, e você observa que ele está apontando para você. De repente, esse homem começa a gritar esta fala aqui, ó. É menino ou é menina? E ali todas as pessoas que estão no ponto de ônibus começam a rir, a caçoar. E aquilo te dói na alma porque finalmente você entendeu que você é o motivo da piada. Não satisfeito, esse homem chega até você e pergunta assim com um ar autoritário, realmente achando que você deve explicações para ele. E pergunta assim, você é homem ou você é mulher? E tenta levar a mão na altura do seu peito. Por que esse homem fez isso? Na cabeça dele, ele realmente ele tem o direito de ter esse tipo de comportamento com você, porque você é uma pessoa negra e porque você é uma pessoa trans. E o seu corpo, na cabeça dele, é um corpo público. Em nenhum momento ele pensa assim, talvez eu possa constranger muito essa pessoa fazendo isso, eu posso colocar ela numa situação complicada, isso não é um tipo de comportamento adequado, eu não tenho empatia quando eu tenho esse tipo de comportamento. Isso não passa pela cabeça da pessoa, ela pouco liga. O importante é ela matar ali a curiosidade dela. Isso, gente, acontece comigo sempre que eu estou em lugares públicos, assim que eu saio de casa. Pode ser uma ida simples até a padaria. É saída simples, eu tenho que respirar muito, eu tenho que me preparar emocionalmente muito, porque eu sei que as pessoas nas esquinas, nas ruas, dentro da padaria, enfim, todo esse processo da minha casa até a padaria é um processo que eu tenho que calcular bem, porque sempre as pessoas que eu encontro na rua, esse é o tipo de comportamento que elas têm comigo. Eu tenho costume de dizer que é o combo do mal. Às vezes vem tudo isso que eu falei com vocês de uma vez, mas uma coisa é certa. Sempre que eu estou em lugares públicos, que é o olhar zoológico. O que é o olhar zoológico? É aquele olhar que tenta tirar da gente a nossa humanidade. Nem mesmo, né, um animal você pode tratar dessa forma. Mas eu observo que as pessoas, quando me olham na rua, elas não olham, não observam um ser humano. Para elas, eu sou um bicho que elas podem pegar um graveto e ficar ali cutucando para saber que tipo de comportamento vai ter ou qual gênero pertence. É isso que eu passo sempre. Meu tempo aqui é curto, eu não posso dar vários e vários exemplos, mas só para você entender. Uma vez eu estava num restaurante com a minha namorada. Em um canto do restaurante, numa mesa discreta, um dia estava bom, estava legal, e eu observei que tinha um senhor do outro lado do restaurante me olhando muito, de uma forma muito fixa. Deixei para lá, o dia estava bacana, continuei aqui dando atenção para minha namorada. Só que eu observei também que em algum momento ele pegou o celular dele, pegou o prato dele, ele atravessou, ele teve o trabalho de fazer isso, ele atravessou todo o restaurante e sentou numa mesa bem ao nosso lado. E ele parou tudo que ele estava fazendo e ficou minutos assim, ó, me olhando dessa forma assim. Ele só parou quando ele viu a minha movimentação, eu
até demonstrei para ele que não estava interessante o comportamento dele, mas quando ele percebeu que talvez eu poderia chamar a gerência. E aí ele não só parou, como pagou a conta dele e foi embora. Estou dando só um exemplo, gente, das coisas que eu já passei, porque são muitas. Mas esse é praticamente o comportamento padrão das pessoas comigo na rua. Já aconteceu de pessoas caírem na rua, de tanto me olhar de cima a baixo, de forma fixa. Já aconteceu de bater o rosto, por exemplo, num poste, de tanto que ficou me olhando. Ou seja, eu não tenho sossego em lugares públicos. Não importa se é dentro do ônibus, se é numa fila de banco, num restaurante, numa festa. Dentro de um ônibus, então, as pessoas elas me olham uma mistura de medo, achando que eu sou um perigo, mas também de nojo, de repulso. E ali eu não tenho como eu ir para outro lugar, só falar, deixa isso para lá. Eu tenho que ficar aquela trajetória ali da minha casa até o trabalho, do trabalho até minha casa, com aqueles olhares em cima. E é muito constrangedor. É uma situação que tudo que você quer é sair dali. E eu passo por isso sempre. E digo mais, infelizmente tem pessoas que também fazem parte de minorias das minorias que passam situações ainda mais agravantes e até violentas. Eu já quase apanhei na rua pelo menos umas 8 vezes, mas infelizmente outras minorias, ou até minorias em que eu pertenço, e essas pessoas, por exemplo, já foram agredidas na rua. Eu tenho certeza que você já acompanhou aí, acompanhou nos jornais, dados que mostram que o Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo. A taxa de violência, de homicídio, tendo como vítima a população alta, é muito alta no Brasil. É uma coisa assim alarmante. E esse perfil, o Atlas, ou o mapa da violência, que é divulgado todos os anos, sempre mostra um perfil muito bem definido, que são homens, negros, periféricos e jovens, entre 15 e 29 anos. Esses dados, gente, é para assustar qualquer um. Por exemplo, a idade que a maioria da população trans no Brasil consegue chegar é 35 anos. Isso nos assusta. Sempre que eu vejo e observo esses dados, dá aquele frio assim na barriga, porque não um frio na barriga bom, é de medo mesmo. Porque não é apenas uma estatística fria. Isso está acontecendo. Até mesmo a taxa de suicídio entre a população negra jovem é muito alta. A taxa também de suicídio entre a população trans também é altíssima. Seja então uma violência física que a pessoa acaba sofrendo, ou então os danos psicológicos que todo esse tratamento desumano causa na gente por dentro. É óbvio, gente, que eu vou continuar lutando, é óbvio que eu vou, e os meus também vão continuar lutando para a gente conseguir ter condição de ir ao shopping, dar um passeio, sem ser alvo de piada, ou de violência, ou de agressão. Isso é uma coisa que a gente vai ter que lutar sempre. Isso é uma coisa estrutural que tem muita luta, tem muita questão ainda, ou tem muitas questões ainda que nós precisamos lidar e tentar resolver, enfim, continuar na luta. Mas nesse processo, eu preciso de lugares de acolhimento. Eu preciso de ilhas que respeitem meu nome, respeitem quem eu sou, respeitem outras e outras minorias, outras tantas minorias e minorias, tá certo? Isso, gente, a gente fala que são lugares seguros que podem ser, por exemplo, entre nossos amigos, entre a nossa família, mas tem um lugar também que deve ter esse tipo de segurança, de acolhimento, de inclusão. E esse lugar é o ambiente de trabalho. E agora eu quero dar alguns exemplos que infelizmente acontece dentro do ambiente de trabalho, que às vezes não permite que esse ambiente seja realmente inclusivo e acolhedor, tá certo? E para sintetizar essas experiências que eu tenho, ou que eu tive no mercado de trabalho, junto com as experiências que eu já observei com pessoas próximas, que também fazem parte de das diversidades, eu vou dar um exemplo agora, tá bom? Imagine que uma pessoa tem uma empresa e contratou 5 pessoas. Um homem cadeirante, um homem cis negro, uma mulher cis negra, uma mulher trans e um homem trans negro, tá certo? Olha que bacana. Com certeza essa empresa iniciou ali um processo de diversidade muito bacana e o RH dessa empresa deve ter trabalhado muito, conseguiu isso, muito bom. Só que, às vezes,
o RH começa esse processo de diversidade nas empresas, só que nem sempre consegue dar o outro passo, porque às vezes é podado mesmo, a empresa não investe mais e acaba, infelizmente, conseguindo dar apenas esse passo, que também é muito importante, mas apenas ele. E eu vou te falar agora o que acontece quando apenas esse passo ele é adotado. Imagine que é o primeiro dia de trabalho desse homem cadeirante. Ele chega na sede da empresa, o prédio, e esse prédio não tem rampa de acesso. O banheiro da empresa não é adaptado, ou o elevador dessa empresa também não é adaptado. Teve inclusão para valer? Ou então essa mulher trans, ela acabou de ser contratada, está feliz, está ali doida para mostrar o talento dela, a inteligência dela, contribuir para a empresa. Só que ela começa a observar que ela virou alvo de piada nos grupos de WhatsApp da empresa, os oficiais e os não oficiais. Ela não tem sossego para ir ao banheiro, usar o banheiro e ninguém ali reclamar ou fazer piada ou ir atrás dela para fazer nenhum tipo de provocação. Ela se sente mal. Sempre que ela pensa que ela precisa ir para o trabalho, ela se sente mal. Ela se sente mal sempre que ela precisa usar o banheiro, por exemplo. Uma coisa que é uma coisa rotineira, quem nunca usou o banheiro da empresa, só que para ela é um momento de tormento. Vamos pensar agora nesse homem negro, nessa mulher negra. Eles ali na empresa são novos ali na empresa, mas observam que as lideranças da empresa não têm uma representatividade de negros, por exemplo. Ou então eles observam que o racismo dentro da empresa é algo natural. As pessoas falam ou são alvos de racismo dentro da empresa e aquilo as outras pessoas falam com naturalidade, assim, isso aí é uma bobagem, foi só uma brincadeira, ou só uma fala atravessada, mas não quis ferir ninguém, e aquilo vai se naturalizando na empresa. Essa pessoa que é negra, muito talentosa, muito competente, ela não se sente acolhida, ela não se sente pertencente àquele ambiente de trabalho. Muitas empresas só vão, por exemplo, tratar de racismo quando algo estoura na mídia e ali faz uma nota, né, de repúdio, nós não compactuamos com isso, só que em nenhum momento essa empresa ela realmente cria caminhos ou processos para realmente mostrar que tem um compromisso para acolher todos e que realmente é contra o racismo e que isso não pode acontecer ali dentro da empresa. Eu estou dando um exemplo, gente, de coisas ou questões que já aconteceram comigo e também já aconteceram com outras pessoas próximas e que mesmo que a empresa deu aquele primeiro passo para a nossa presença, né, estar ali, infelizmente, muitas das vezes não tem o segundo, o terceiro, o quarto passo, que é criar práticas dentro da empresa para realmente nos acolher de verdade, tá certo? E até aqui eu mostrei como que é complicado, é ruim mesmo estar em um ambiente de trabalho que a gente sente que a gente não é pertencente àquele lugar, que não há nenhum tipo de esforço para realmente entender quais são as nossas demandas e como que isso é doloroso, acordar todo dia, ter que arrumar, ir trabalhar, passar por tudo que a gente passa ali na rua, nesses ambientes públicos e chegar no ambiente de trabalho e também encontrar um ambiente de trabalho pesado, desrespeitoso, que não tem nenhum tipo de compromisso com a inclusão, tá certo? E agora, gente, eu quero falar um pouquinho, tá, das experiências que eu tive com base nessas experiências, o que pode ser feito, talvez, para conseguir absorver melhor essa população que faz parte de minorias das minorias. E repito, gente, é em cima da experiência que eu tive, tá certo? Quem pode falar mais sobre isso com propriedade é o pessoal aí do RH, mas eu quero falar com base naquilo que eu já vivi e vivo e que com certeza fez diferença para mim e faz diferença para as outras pessoas que fazem parte de minorias. Por exemplo, existem empresas que começam a adotar uma vez por mês palestras, rodas de conversa, treinamentos e ali tiram dúvidas, explicam, falam, trazem dados, trazem exemplos, sensibilizam ali os colaboradores, os líderes, falam sobre machismo, sobre racismo, explica o que é racismo, explica o que é machismo, o quanto que isso é prejudicial tanto para as empresas como também para os colaboradores, para os líderes, como que isso é uma coisa ruim, explica, por exemplo, o que é racismo institucional, explica o que é racismo estrutural, o que é racismo, o que é injúria racial, que é um crime, e também explica qual é a postura da empresa diante de uma situação de racismo, ou quais são as condutas que a empresa
empresa costuma ter diante de situações de racismo, ou seja, de alguma forma, esses processos para realmente implantação ou ampliação da diversidade na empresa viram um processo oficial. É tão bom você estar numa empresa e você observar que a liderança tem um compromisso real com diversidade. É gostoso, eu trabalho com muito mais empenho, com muito mais dedicação. Eu quero me envolver mais, eu quero dar mais contribuições ali para a empresa. Agora, quando eu percebo que é apenas um flerte com a diversidade, é um flerte só para inglês ver, ou um flerte, ou uma visão romântica da diversidade, desanima a gente, porque no final das contas, o ambiente de trabalho não tem nada de acolhedor, não tem nada de promover inclusão realmente, e aquilo ali vai tirando o ânimo da gente de estar naquele lugar. E isso, gente, é importantíssimo. Um funcionário engajado, um funcionário participativo, que tem vontade de trabalhar, que gosta de estar ali, tem impacto direto na questão da produtividade da empresa. Não só para aumentar a produtividade, mas também para melhorar a qualidade do que está sendo produzido, do que está sendo pensado. E isso, gente, tem impacto direto com o quê? Com o lucro. Tem empresas que já estão experimentando isso, que já há anos já estão investindo em diversidade, e você já tem certeza que já viu isso, esses dados que mostram que empresas que investem, por exemplo, na presença real, efetiva das mulheres dentro do ambiente de trabalho e diferentes etnias dentro do ambiente de trabalho, por exemplo, os negros dentro do ambiente de trabalho, que aumenta a chance de lucro, de aumentar o lucro da empresa a pelo menos 30%. Acima de 30% aumenta, comparado a empresas que não investem em diversidade. Esses dados você com certeza já tem. Olha, o Rock in Rio no ano passado movimentou mais ou menos 1,7 bilhões de reais e teve como tema diversidade. Então está na hora realmente das empresas perceberem que sim, é possível ter um impacto real, tanto de produtividade, de lucro, tá certo? Olha aí, Google. Google não investe o tanto que investe em diversidade apenas para fazer justiça social. Tem ali toda uma estratégia, olhando diversidade como uma estratégia de negócios, tá certo? Então tá na hora realmente das empresas entenderem isso. E se a empresa quer inovar, por exemplo, não há inovação se não há diversidade. São diferentes cabeças, diferentes interpretações do mundo. Isso colabora diretamente para inovação ali naquela empresa. Então é preciso sim investir também nessa diversidade por isso, tá certo? Então, gente, olha, tem várias maneiras que você pode fazer isso aí na sua empresa. Experiências que eu já vi de perto, experiências que eu observo quando eu vou participar de treinamentos ali para sensibilizar os colaboradores, sensibilizar as lideranças. Em algumas empresas são criados até comitês para pensar como que é possível apresentar essas palestras de uma forma fixa para os seus colaboradores, essas rodas de conversa, criar treinamentos mais específicos, por exemplo, vai receber uma população trans ali na empresa, vai fazer parte ali da equipe, então vamos preparar os colaboradores que já estão aqui para receber bem, para entender o que é identidade de gênero, entender bem quais são os pronomes que as pessoas gostam, não gostam, enfim, ter todo ali um treinamento mesmo para realmente ter uma cultura de diversidade. Eu tive a oportunidade de conversar com uma mulher trans, eu estava produzindo uma reportagem e ela passou um ano numa empresa e ela foi muito humilhada nessa empresa e ela acabou saindo. E ela falou o seguinte, olha, eu só volto a ter carteira assinada, eu trabalho como freelancer agora, só volto com carteira assinada se a empresa me comprovar que ela tem compromisso com a diversidade. E aquilo ficou na minha cabeça. O que é esse compromisso com a diversidade? O que é realmente a cultura de diversidade? E aí era só olhar um pouco para as empresas que eu já passei, ou experiências que eu já passei em algumas empresas, e como que faz diferença esse processo oficial, essa prática real da empresa de criar maneiras de realmente promover a diversidade e também é bom também ver que essa diversidade de alguma forma movimentou ali a empresa, deu algum tipo de lucro, algum tipo de movimentação boa na empresa, porque isso prova que a nossa presença dentro da empresa tem o seu valor, tá certo?
Então, gente, era isso que eu queria falar com vocês, como é importante investir nesses lugares seguros. Hoje, mesmo passando por tudo que eu passo na rua, por todas as pauladas e perseguições, eu sei que quando eu estou no ambiente de trabalho, aquilo ali faz muita diferença para o meu dia. Eu sei que eu posso contribuir para a empresa, que eu tenho coisas boas para contribuir, que aquelas pessoas realmente me acolhem, realmente me respeitam, e isso fez muita diferença na minha vida. Já pensou receber paulada de todos os lados? Isso não há quem aguente, né? Não há saúde mental que aguente. Então, eu vou continuar lutando pela minha humanidade, pela humanidade dos meus e lutando sempre para promover ambientes de trabalho mais seguro, mesmo que seja assim, contando um pouquinho da minha experiência e tentando sensibilizar as pessoas em relação a essa empatia, a esse olhar humanizado e também criar ambientes de trabalho mais humanizados, tá certo? Eu agradeço a oportunidade e até a próxima.